Olá, amigos e amigas! Iniciando mais um vídeo. O tema desse vídeo é esclarecimentos oportunos sobre o Espiritismo. Agradeço a todos vocês que têm assistido aos vídeos, têm compartilhado, têm se inscrito em meu canal, têm me acompanhado nessa tarefa iniciada em 2020, já são quase 5 anos que comecei esse trabalho, já são mais de 5.300 inscritos, mais de 1.400 vídeos postados, é um trabalho que vai crescendo. Fico muito feliz por ter vocês todos como amigos que se inscrevem, que compartilham, que sugerem temas, que também dão as suas opiniões a respeito daquilo que eu falo sobre os temas que eu coloco aqui, E agradeço a Deus a oportunidade da realização desse pequeno trabalho. Mas de uns anos para cá, temos observado um grande destaque a respeito do Espiritismo. Como o Espiritismo ele traz consolação, nos esclarecendo que a vida continua depois da morte do corpo físico, como não poderia deixar de ser, tornou-se notícia de interesse público, que traz a realização de filmes, novelas, teatros e o surgimento, nos últimos anos, de milhares de canais na internet falando sobre o tema Espiritismo. Mas muita coisa tem sido dita sobre essa religião e nem sempre corresponde à realidade. Assim, para colaborar para a compreensão do Espiritismo, reuni aqui alguns dados históricos a respeito do surgimento do Espiritismo. O Espiritismo ele surgiu na França, no século XIX, exatamente no ano de 1857, com a publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos, assinado por Allan Kardec, mas o nome do livro é Livro dos Espíritos e o seu coordenador é Allan Kardec. Esse livro, o Livro dos Espíritos, que é o livro básico do Espiritismo, contém os princípios da doutrina espírita, discorrendo sobre a base dessa nova crença religiosa. E tem como base o Espiritismo a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os seres humanos, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Ensinamentos, todos eles transmitidos pelos espíritos. Allan Kardec não se considerava, e de fato não o era, o fundador, o criador do Espiritismo. Allan Kardec ele foi o coordenador, chamado de codificador da nova doutrina. Codificador ou coordenador. Por isso o livro é dos Espíritos. Aliás, para os espíritas, o Espiritismo não é uma nova religião, mas sim o retorno dos ensinamentos de Jesus da forma como Jesus o havia trazido para a humanidade, sem vícios e dogmas, sem considerar-se dona da verdade, nem trazendo o fatalismo existente ainda em algumas religiões. O Espiritismo chamamos de religião, mas o Espiritismo se liga também à filosofia e à ciência. Essas três palavrinhas que formam o que chamamos de doutrina espírita. E o Espiritismo é sim uma religião. Uma religião diferente das demais, como a gente vai ver aqui, mas é uma religião. O Espiritismo, ele muitas vezes é confundido, por exemplo, com o Candomblé. Nossos irmãos do Candomblé, que é uma religião de origem africana. Muitas vezes confundem também o Espiritismo com a Umbanda. A Umbanda foi nascida no Brasil. Ambas as crenças, Candomblé e Umbanda, são religiões espiritualistas. Não são espíritas, são espiritualistas. Ou seja,
acreditam na comunicação dos espíritos e acredita na reencarnação também. Inclusive, essas crenças até usam os livros espíritas, né? E tanto a Umbanda quanto o Candomblé aproximou os seus ensinamentos com o próprio catolicismo, formando um chamado sincretismo religioso, onde as imagens de santos são cultuadas. Candomblé e Umbanda utilizam os santos também, utilizam Jesus, utilizam Deus, dando-lhes outros nomes. Diferentemente do Espiritismo, o Espiritismo não cultua qualquer tipo de imagens e nem manifestações exteriores. Então nós não temos imagens nos centros espíritas. Alguns centros espíritas têm fotografias, por exemplo, de Allan Kardec, de Chico Xavier, de Emmanuel e outros espíritos como Bezerra de Menezes, mas é a fotografia deles. Como cada centro espírita tem a sua diretoria, como a gente vai ver aqui, as pessoas utilizam isso. O centro espírita que eu frequento não tem esse tipo de fotografias. Não tem nada. Porque, como a gente vai ver agora, o espiritismo, ou uma reunião espírita, é como uma aula que nós assistimos numa escola. Mas é importante que a gente diga o seguinte: algumas palavras surgiram com o espiritismo, foram criadas por Allan Kardec e que são utilizadas muitas vezes erradamente, porque espírita é somente aquele que segue o espiritismo, ou seja, é adepto do espiritismo. Palavra essa que se refere então somente à doutrina espírita. Assim, espiritismo e espírita são designações exclusivas criadas por Allan Kardec, dado aos seguidores da religião surgida na França. O centro espírita, por outro lado, é o local onde são realizadas as reuniões e é tão somente um salão igual a uma sala de aula. Onde os espíritas se reúnem para estudar a sua religião. No espiritismo não existe hierarquia. Todos têm exatamente os mesmos direitos e deveres, podendo expor suas opiniões. Numa reunião de estudos, por exemplo, ocupa o lugar de orientador da reunião aquele que foi convidado a preparar o tema de estudo e que tem capacidade para a realização da tarefa, não que ele seja melhor do que os outros. Apenas por questões legais, o centro espírita é devidamente registrado em cartório, tendo por isso uma diretoria. Tem um presidente. O presidente do centro não é o dono do centro. Ele está presidente do centro e não é melhor do que os outros. O espiritismo tem como base religiosa, a base da religião espírita é a crença na existência de Deus, na imortalidade dos espíritos, na reencarnação, na comunicação dos espíritos com o mundo material e na existência de vida nos infinitos mundos do universo. O espiritismo é uma religião cristã, tendo em Jesus o mestre que veio ensinar à humanidade o caminho do bem. O espiritismo não idolatra Jesus como aquele que veio pagar com a sua vida os pecados da humanidade. Os pecados, ou seja, os vícios de cada um de nós serão pagos por nós mesmos. Nós é que iremos ter que acertar as contas com as leis divinas. Não é nem com Deus, é conosco mesmo. Eu erro, cometo um erro, eu tenho que consertar o erro. Jesus é, para os espíritas, um espírito de ordem elevada, é um puro espírito, que veio ao mundo com a missão de mostrar o caminho do bem e falar e ensinar e praticar o amor. Jesus veio dizer que Deus é um Pai de amor, é um Pai bondoso, misericordioso, não pune ninguém. Deus dá oportunidades e que deve ser amado sobre todas as coisas e que Deus deseja o nosso bem e a nossa felicidade também. Porém, devemos conquistar tudo isso
com o nosso esforço, com a nossa luta diária, e não por ter esta ou aquela religião. O Espiritismo prega que o que faz uma pessoa melhor é o trabalho que ele realiza no caminho do bem. E isso independe da crença que ele professe, ou seja, independe da religião. E Jesus é sempre lembrado pelos espíritas, não como alguém que já passou, mas sim como grande exemplo a ser seguido para todo o sempre, visto que os seus ensinamentos são para todos, e repetindo, para todos os tempos. Jesus é para os espíritas o governador espiritual do planeta Terra. E Jesus nunca foi embora, ele sempre esteve conosco, permanece conosco. Nós matamos o corpo físico de Jesus, mas Jesus é um espírito, como eu sou um espírito também. Ele é um espírito elevado, é um espírito puro, alcançou uma elevação extraordinária, mas ele é um espírito, é meu irmão, ele é filho de Deus. O Espiritismo é uma religião de todas as classes sociais e ensina aos seus seguidores que a prática do bem, o respeito à crença dos outros, o uso do bom senso e o esforço para vencer as próprias imperfeições é um só. O caminho seguro para isso é realmente sermos tolerantes, equilibrados, para que nós sejamos felizes. E isso nós podemos conseguir em outras religiões, em qualquer das religiões existentes. Aqui neste canal falamos do Espiritismo, que respeita todas as religiões. Mas ser bom, fazer o bem, não depende da religião. A religião, aliás, ela só é boa quando ela nos ajuda a nos modificar para melhor. Mas então, o Espiritismo é uma religião cristã. Então, se o censo demográfico passar na sua casa e você for espírita e perguntar a sua religião, você tem que dizer, eu sou espírita. Porque existe uma discussão assim que não leva a nada nas redes sociais, em que as pessoas dizem assim, o Espiritismo não é religião. Como? O Espiritismo é uma religião, sim. É uma religião que aceita Deus como Pai, aceita Jesus como nosso irmão, mas é uma religião que também crê na ciência e crê na filosofia. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos vocês. Se tiverem algum comentário a fazer, por favor, façam um comentário. Se você gostou do vídeo, compartilhe o vídeo. Se puder, se inscreva em meu canal também no YouTube. Muito grato, muito obrigado mais uma vez. Desejo que você fique bem, que você fique em paz.